Olá, você que está ligadinho aqui na BMC News, o programa Sou Bem Sucedido. É o nosso encontro semanal, onde a gente sempre traz aqui um convidado para inspirar você, para que você tenha certeza que é possível a gente ser bem sucedido em todas as áreas da nossa vida. Mas olha, sem delongas hoje, porque a gente tem um papo muito bacana, vamos falar sobre tecnologia, vamos falar sobre superação, e hoje eu trouxe aqui para falar com vocês um empresário. Esse cara, não, ele é empresário, ele é empreendedor, e o restante ele me vai contar. Quero falar aqui hoje com o Felipe Damasceno. Cara, até que enfim você veio no meu programa, né, cara? Muito bom estar aqui, Júnior. Prazer estar aqui com você. Prazer estar aqui com vocês e bora falar, vamos trazer alguns insights legais. Felipe, tecnologia desde pequeno? Cara, tecnologia desde os 16 anos. 16. Tá com quantos anos hoje? 40, cara. 40 anos. 40 anos. A tecnologia começou na minha jornada quando eu comecei a entender sobre... Na escola, né? Eu era um cara muito introvertido. Ficava muito pra dentro, não conseguia cara, ter... Você fala super bem. Pois é. Desenvolvi habilidade. Olha só. Mas dentro do perfil comportamental, o natural é estável. Olha só. Que é aquela pessoa mais quieta, mais na dela. Do teste DISC, né? Do teste DISC. E aí eu comecei a entender que eu poderia falar mais com computador, com máquina, essas coisas. E comecei a brincar um pouquinho. 18 anos, fui fazer faculdade. Né? E aí, naquela época, meus pais não tinham condições financeiras, eu fui fazer bolsa, né? Fui buscar bolsa de estudo, né? Consegui você não veio numa família privilegiada de oportunidades financeiras para você ter tecnologia. Porque assim, eu tenho 45 anos de idade, cara. Meu, eu peguei na época do BIP. Você pegou o BIP ou não? Peguei o BIP. Eu ficava montando e desmontando os pagers para ver se a gente conseguia fazer alguma... Rádio da minha mãe, dos meus pais ali, televisão. Eu desmontava aquelas televisão de tubo. Eu ficava desmontando e sempre eu conseguia arrumar e sobrava peça. Minha mãe nunca entendeu como que isso e funcionava. Funcionava, cara, perfeito. E aí? Voltava a funcionar tudo, mas ficava peças lá de fora. Eu falava assim, isso aí não é utilizável, isso aí é a mais. Isso aí são coisas que colocaram aí que não fazem parte. E eu vim com esse conceito desde aquela época, instalando isso na minha mente, que tem coisas que não são necessárias. Né? E a gente acaba usando um monte de componente, um monte de coisinhas, mas tem coisas que dá pra gente tirar e continua funcionando. Mas você tá falando é sério? Então tinham coisas que eram desnecessárias mesmo? Total, sim. Desde componentes de alguns cabos que faziam ligações, eu comecei a estudar um pouquinho de mecatrônica ali, comecei a entender que eu poderia mudar os circuitos. E aí fiz algumas ações ali, e aí aquilo ali começou a diminuir as peças ficavam fora. Tinha peças que eu olhava e falava, cara, nem sei de onde que é essa peça, mas tudo funcionava de uma forma bem interessante. Não é assustador você, hoje a gente vê a tecnologia de algo tão rápido, e na nossa época, porque eu acho que a gente é o último, vamos dizer assim, a última geração que viu telefone de ficha, telefone discado, aí viu o BIP, porque na época do BIP a gente tinha que ligar na central para saber qual que era a mensagem que deixou. Os meninos que estão aqui nem sabem o que é isso. Não fazem ideia. Sabe o que é isso, né? Você não acha que... Como é que você vê essa evolução, assim, Felipe? Muito rápido hoje. Sim, foi muito rápido e agora tende a ser mais rápido ainda, né? Eu tenho um filho de 10 anos e eu fui mostrar o pager para ele. Ele perguntou onde é que saía a voz. Porque ele não entendeu que aquilo ali era só uma mensagem. Então, se você olha, por exemplo, hoje a funcionalidade do telefone, o que ele menos faz é ligar. Sim. E o papel dele é esse. Então, hoje, por exemplo, um telefone, ele contém o quê? Um monte de outras ferramentas. Sim. Eu vi um vídeo, achei muito interessante. O cara pegou o telefone e colocou o que tem no telefone. Ele pegou uma calculadora, começou a pegar vários componentes, várias maquininhas assim, e aquilo tudo significa que o telefone, aquilo representa tudo aquilo hoje. Então, a evolução, ela tá muito rápida. E agora, com a inteligência artificial, tende a evoluir muito mais rápido. O telefone que não vai precisar carregar, enfim, uma série de coisas que estão vindo aí que tendem a também tirar até mesmo esses componentes que a gente usa hoje, que são relógio, carregador, enfim. Daqui a pouco a gente não vai ter mais isso. Chegou uma época que a tecnologia era uma paixão, podemos assim dizer. Qual foi o momento que ela virou business para você? Assim, você fala assim, cara, agora... Quando eu entrei no banco, eu fiquei 10 anos no banco. Eu entrei na área de tecnologia para desenvolver software, desenvolver as telas de um dos bancos bem conceituados no Brasil, e não é brasileiro. Mas naquele momento eu comecei a mexer com aquilo, eu comecei a entender muito sobre processos, sobre tecnologia, como que aquilo poderia
Quando você automatiza processo, otimiza tempo. Então eu comecei a enxergar que uma ideia, um sonho, que a gente fazia reunião com os CEOs e os gestores, eles tinham ideias de sonhos de um produto e a gente transformava aquilo num desenho funcional, um desenho técnico, e aí passava para o dev codificava e a gente construía uma tecnologia que veio através de uma ideia. Eu falei, cara, isso é interessante, isso é bacana. Depois de 10 anos trabalhando no banco, eu tive uma oportunidade de sair e falei assim, eu vou empreender. E foi interessante porque eu não queria empreender, mas eu olhei o meu futuro no banco. Se eu fosse continuar no banco, não sei se você já teve essa experiência ou conhece alguém, mas quando eu olhei para o futuro, eu falei, cara, não é o futuro que eu quero. Eu tive uma experiência um pouco ruim ali, porque eu tenho esse negócio de empreender, mas isso não era claro na época para mim. E porque é diferente, porque as pessoas... meu sonho era ser office boy do Banco Francês e Brasileiro quando eu tinha 14 anos. E eu fui, até porque minha irmã trabalhava lá. Então, antigamente, na nossa época, trabalhar no banco era a estabilidade. E ser empreendedor, zero estabilidade, né? Então, você não se encaixava naquele quadradinho que as pessoas colocavam. Não, porque eu tinha muita ideia e eu queria inovar o tempo todo, muita coisa. E banco é muito engessado. Sim. E quando eu olhei ali para o meu futuro, eu falei assim, cara, se eu ficar aqui, eu fui num evento que me convidaram quando eu estava chegando ali num estágio da superintendência, e aí eu olhei naquele lugar, eu olhei o meu futuro, eu tive uma visão de futuro. Se eu continuar aqui, onde que eu vou chegar? Que empreendedor tem muito isso, né? De olhar futuro, imaginar Sim. e sonhar. E eu olhei ali, eu falei, cara, se eu ficar aqui, eu encontrei um padrão que eu não gostei muito. Eu encontrei um padrão de que, cara, a maioria daquela galera lá tinha os olhos acinzentados, não tinha mais brilho nos olhos, ou tinha uma doença de ansiedade, ou depressão, Sim. ou estresse. E eu falei, cara, eu tava no seu segundo, terceiro casamento, eu falei, cara, não é isso que eu quero pra mim, é um padrão que eu identifiquei naquele ambiente. Quantos anos você tinha? Eu tava com 25, 26 anos. Novo. Por aí. E aí eu olhei aquilo ali, eu falei, cara, não faz... Não, 25 quando eu entrei. Eu saí de lá depois de 10 anos, 35 anos. E aí quando eu identifiquei isso, eu falei, cara, não faz sentido. Eu comecei lá lá do comecinho. A gente costuma falar que você entra como office boy numa empresa, numa instituição, e você fica ali até se tornar alguém grande. Eu comecei como estagiário mesmo de tecnologia e fiquei lá durante 10 anos e fui crescendo. E quando chegou nesse lugar, eu falei, não é aqui que eu quero ficar, mas eu não fazia ideia para onde eu tinha que ir. E aí eu tive um evento que eu participei, né, e eu entendi que o meu DNA, aquilo que eu precisava fazer era mudar a educação no Brasil. Ao mesmo tempo que eu trabalhei no banco, audacioso eu isso, eu fazia um trabalho na Cracolândia, né, para ajudar jovens e adolescentes, e eu fazia um trabalho também na instituição com jovens e adolescentes, instituições de caridade e também nas comunidades para jovens e adolescentes. E eu comecei a treinar e ensinar essa galera, e eu gostei de educar, gostei de ensinar. Olha que bacana, tá, pessoal? Veja só, tudo na vida a gente começa às vezes de uma forma despretensiosa. Mas desde o começo, pelo que ele está dizendo aqui, né, e essa é a história, que ele tinha um propósito, né, de mudar a educação, de mudar a vida das pessoas. Quer que ser um empreendedor de sucesso? Tenha propósito. Porque se você olhar só para o dinheiro, ele vai vir e uma hora você vai desanimar, podemos assim dizer, né? Sim. E aí, o que a gente precisa ter é propósito na nossa vida. E foi isso que movimentou, mudar a vida das pessoas. Eu entendi o seguinte, que existe um padrão de todas as gerações, né? Quando você olha para um jovem, para um adolescente que está numa situação de vício, ou quando você olha, por exemplo, num banco, numa instituição que tem jovens e adolescentes ali que estão nos programas de estagiários, mas que ganham bem pra caramba, moram com os pais. E quando você olha na comunidade também, jovens que na frente das pessoas são uma coisa e depois na escola é outra coisa. O que eu comecei a enxergar? Que existe um padrão. Que essa geração, todas as gerações, na fase da adolescência, eles não enxergam o futuro. Então, qual que é o problema? Não é falta de paternidade, não é falta de boas amizades, não é relacionamento. O problema de todos é não ter uma visão clara de onde eles querem chegar, do futuro. Quando você olha para as circunstâncias, para as coisas circunstanciais, você se deixa levar e você perde o foco de onde você precisa chegar. E por que isso acontece, você acha, Felipe? Onde está o gap aí desse... Porque nós temos uma cultura que não nos ensina isso. Nos ensina a ser operários, podemos dizer. Isso.
nós aprendemos nas escolas que nós precisamos, na escola nós aprendemos que nós precisamos estudar para conseguir um bom emprego. Mas ninguém ensina a gente a empreender, ninguém ensina a gente a fazer resultados, a fazer dinheiro, a construir um legado. Então a massa no Brasil, eu vou falar da nossa cultura, eu entendi que funciona desse jeito. É padrão, e é isso, é normal. É verdade. É óbvio que tem que ser dito. Sim. Então quando eu enxergo isso, eu falo, cara, o que a gente pode fazer para mudar essa geração? Para mudar essa visão de futuro? O que falta para essa geração e para as próximas gerações que vão vir é não ter clareza do futuro, porque não é ensinado sobre isso. Até onde ele pode chegar também. Qual que é o lugar? Então, assim, a gente olha para onde? Para o agora e a gente olha para as circunstâncias. Então, nas circunstâncias, você se perde. E aí, o que eu fiz? Eu quis sair do banco. E você teve nenhuma referência, assim? Porque quando alguém sai fora do país, por exemplo, você vai para os Estados Unidos, você vai para a Alemanha, a gente vê uma cultura diferente, né? O brasileiro, ele completa 18 anos, ele quer fazer dívida, ele quer trocar iPhone, ele quer fazer isso, aquilo, tal. O americano que faz 18, ele tem que sair de casa, morar no quartinho, tem que aprender a empreender e guardar dinheiro. Teve alguma coisa que movimentou? Acho que é importante isso, porque às vezes tem muitos jovens nos assistindo, ou pais, que você pode dar uma referência para que esse jovem encontre esse caminho que você encontrou. O que eu enxergo, Júnior? Que naquela época, eu fui um cara que eu não tive referência. Uhum. E quando eu comecei a conversar e a ter acesso a jovens e adolescentes, eu fiquei observando. E como um cara de tecnologia, é 0 ou 1. Então é binário, a gente fica ou é isso ou é aquilo. E eu encontrei um padrão de comportamento. Por que eles não estavam tendo resultado? Porque alguns passavam por mim e eu via daqui a pouco eles estavam vivendo de novo dentro do sistema. Entendi. Eu entendi que existia algo diferente que precisava ser feito. Legal. E aí o que eu olhei? Eu olhei, poxa, deixa eu construir algo que vai tirar eles desse sistema. Porque se você olha, e aí é uma indignação, um dos meus inimigos é o marxismo cultural. Eu não gosto dessa questão de doutrinação. Então nesse momento eu falei, cara, eu preciso entender como que nós podemos mudar isso. Né? O que a gente pode fazer para... E eu sou muito transparente, eu sou muito direto nesse sentido. Então, como que nós podemos mudar isso? E aí Legal. Eu entendi que a gente precisava trazer luz, trazer uma clareza para que eles pudessem se tornar livres naquilo que eles estavam fazendo. Então, nesse momento, foi onde eu comecei a olhar para essa galera e falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos começar a ensinar essa geração a ter uma visão clara de futuro. Entendi. E se você não tiver visão clara de futuro, se a sua família não tiver, vocês não vão saber onde vocês podem chegar. Mas a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido. Estamos recebendo aqui Felipe Damasceno. Felipe, e aí você encontrou esse propósito, encontrou esse ciclo que se vivencia. E aí, qual foi o próximo passo dado? O próximo passo foi eu sair do banco, né? Eu entendi que ali eu não tinha que ficar. Falei, cara, eu preciso mudar a educação no Brasil. Sem nada? Sem nada. Casado já? Casado com um filho de 3 anos de idade. E ali naquele momento eu entendi o seguinte, Júnior. A pressão que estava vindo no banco para que eu tomasse algumas decisões que ia comprometer as pessoas que estavam ali, e aquilo fugia dos meus princípios. Entendi. E eu falei, cara, eu vou juntar isso, mas aquilo que eu entendo que eu tenho que fazer. É aquela sensação de que eu tenho certeza que eu não tenho que ficar aqui, mas eu não faço ideia para onde eu tenho que ir. Então eu só precisava de um empurrãozinho. Eu sei onde eu não tenho que estar. É isso aí. E aí esse empurrãozinho foi dado, saí do banco e falei, agora eu vou construir aquilo que eu acredito que eu tenho que construir. Só que assim como a maioria dos brasileiros, o que eu sabia sobre empreendedorismo? Nada. Nós não nascemos e não aprendemos a empreender no Brasil. Eu acredito muito no empreendedor do Brasil, que os caras são muito raçudos. Isso é verdade. Os caras têm muita garra. Para empreender no Brasil, você tem que ter muita garra, você tem que ter muita vontade e você tem que ter algo que é maior que o dinheiro. Sim. Para conseguir ter sucesso. E o que eu tinha era conhecimento sobre processos, tecnologia, metodologia e uma vontade de mudar a educação no Brasil. Construir um plano de chegar até o MEC e mostrar um modelo de ir. Porque para mim, naquela época, a visão de mudar a educação no Brasil era através do MEC e as escolas. Foi o que eu tive de clareza. Só que depois, lá na frente, eu descobri que era diferente. Mas fiquei 2 anos nesse processo
E aí montei uma empresa, nessa empresa eu ia nas escolas, porque eu tinha que criar um lastro na educação, né? Ia nas escolas, fazia umas turmas, trazia a galera e ensinar sobre visão de futuro, né? E ensinar eles sobre a questão de escolher qual profissão, etc e tal. Fiz todo esse processo, naquela época eu chamasse de coach vocacional, acho que era esse o nome. Sim. E aí comecei a fazer esse processo com esses jovens, mas para poder conseguir trilhar um caminho. Sim. Cheguei até o banco, cheguei até o MEC, e lá no MEC, quando eu apresentei o projeto que eu tinha montado de forma, traduzindo nas palavras, o que me disseram foi, se a gente fizer isso, a gente vai dar poder ao povo. Se a gente trouxer esse tipo de conteúdo para eles, a gente vai dar poder a eles, a gente perde o controle. E aí naquele momento me caiu a ficha de que não fazia sentido eu ter lutado tanto para estar dentro de uma instituição que não quer aquilo. A minha inocência me levou até esse lugar. E aí, que é a inocência de muitas vezes, né? E é importante você estar falando isso, porque às vezes a gente espera que certas mudanças venham por um caminho e pode vir por outros caminhos também. E foi super relevante isso, porque isso me trouxe a direção correta. Na hora que eu cheguei naquele momento e eu saí daquela situação, minha esposa me ligou e falou, olha, a gente recebeu aqui a 3ª ordem de despejo. Por quê? Porque durante 2 anos eu fazia essas turmas, os pais falavam para mim assim, eu não tenho como pagar. Tudo bem, a gente segue. Já fiz muito isso. E eu não tinha fonte de renda, falta de sabedoria na época, nunca empreendi, saí do banco, tinha um padrão de vida e quis continuar aquele padrão de vida. Então queimei todos os meus investimentos, queimei tudo que eu tinha durante 2 anos, mantendo aquela estrutura com uma empresa, viajando, fazendo um monte de coisa, e sem ter entradas, só saída. E aí, quando minha esposa mandou e me ligou, falou sobre isso, eu falei, cara, e agora? E aquele lance de proposta, aquele lance de fazer o que está no coração? O que eu faço com tudo isso? E aí, saí de onde eu estava, fui morar de favor na casa da minha sogra. Aí eu falei, cara, 6 formações, 4 diplomas, vários bancos me ligando, pedindo para eu ir trabalhar com eles, eu negando, eu queimando as pontes. E quando as pessoas te vê, cara, é engraçado, né? As pessoas vê a pinga que nós tomamos, não vê o tombo que nós cai, né? As pessoas não imaginam que você já passou. Eu também aqui passei várias coisas, mas quantas coisas você passou para chegar onde você chegou hoje? Eu costumo dizer assim, toda a minha glória, viva a minha história. Sim. Essa frase, ela faz muito sentido para mim. Porque as pessoas querem o fruto, mas elas não querem o processo de plantar. Do plantio. Então, naquela época, quando eu passei por isso, eu cheguei a um estágio, falei, cara, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho nada. Eu só tenho a minha esposa, meu filho e o meu conhecimento. Você não acha que, por tudo isso que você passou, eu falo, é que assim, você está contando a tua história, aí eu acabo encontrando algumas coisas da minha, né? E eu percebi que, assim, que muitas dessas quebras de ilusões, assim, aquele mundo um pouco Disney, no sentido assim, eu vou lá no Mac, aí de repente os caras me dão uma resposta, todas essas negativas, esses momentos difíceis, você não acha que foi também, claro, a gente não quer passar por isso, mas também não te ajudou a formar e a te dosar para ser tudo que você... Porque eu falo que toda dor que eu passei, vamos dizer assim que 80% do que eu sou hoje é porque eu passei muita dor. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Sim, eu acredito que... Você entende isso também? O forjar de um empreendedor, ele está no resultado ou nas decisões que ele toma diante de uma dificuldade. Exatamente, cara. É por isso que eu falo que o brasileiro, ele tem o cara que resiste, que empreende, que acaba tendo sucesso, ele é fruto disso, porque nas dificuldades ele teve que tomar decisões. Exato. Ou eu me retraio e aceito aquela realidade, ou eu vou para cima e falo, cara, não, eu não aceito isso, eu vou para cima, claro, e vou fazer diferente, eu vou encontrar caminhos diferentes. E o segredo está em você, diante de uma barreira, é não parar, mas encontrar outra saída, encontrar outro caminho. Sim. E esse é o jogo, esse é o game de empreender. Sim. E quando aconteceu isso, eu estava lá, tinha o meu conhecimento, tinha minha esposa, e eu falei, cara, o que eu faço agora com tudo isso? Morando de favor, sem ter fonte de renda, cartão de crédito, já tinha tudo isso, já tinha estourado tudo. E é nessas horas que a família, não sei se foi acontecer com você, né? Que aí família me fala, cara, você é louco, você não deveria ter saído do banco. É isso aí. Passou por isso também? Todo esse apoio emocional que a família pode dar pra gente, eu tive também. E eles olham com o olhar de, puxa vida, né, coitadinho, e tudo mais. E naquela fase ali eu entendi que eu precisava de 2 coisas.
eu olhei para dentro de mim e falei, cara, eu carrego muita coisa, eu tenho muito conhecimento. Sim. Eu preciso aprender a usar o que eu tenho. Então, eu fui num evento, participei de um evento e vi as pessoas fazendo dinheiro com o conhecimento delas. Eu falei, poxa, por que eu não estou fazendo isso também? Foi no evento do seu sócio ou não? Foi no evento do meu sócio, de um dos meus sócios. E aí eu olhei aquilo e falei, cara, eu vou fazer isso também. Peguei, eu não tinha acesso à internet, não Porque tinha ele é destemido, né, cara? Vamos falar do teu sócio aí. Teu sócio, né, que pra quem não sabe, o sócio dele é o Pablo Marçal. O cara é destemido. Ele é, cara. Veio lá de Goiânia lá e começou lá fazendo live pra 3, 4, 5 pessoas, criticado também. Eu entendi que, assim, existem as experiências que outros passaram e que na nossa jornada a gente tem que entender quem são as conexões que a gente tem que fazer. Exato. Então são duas coisas que eu entendi que eu precisava, de conexão e de pegar o meu conhecimento e colocar para fora, e execução. Ótimo. Então eu fui atrás e eu entendi que ele tinha coisas que eu não tinha e eu tinha coisas que eles não tinham. Então nesse momento a gente juntou e quando você só tem você tem que usar as armas. Eu chamo de 5 pães e 2 peixes. Quais são os 5 pães e 2 peixes que eu carrego? O Pablo já estava estourado? Já não? Ele estava começando aqui em São Paulo, ele estava aqui já. Como é que você se aproximou? Você que todo mundo te pergunta isso, mas quem está nos assistindo aqui não sabe. Como é que foi essa conexão aí? Como é que foi? Foi numa palestra que, enfim, eu já estava morando de favor na minha sogra. Alguém falou assim, olha, vai ter uma palestra lá em Alphaville, você não quer ir não? Mas de quem que é? É de um cara doidinho que tá chegando aí, tá sendo bem legal, a galera tá gostando. Aí eu falei, vamos lá, né, mano? Mas é de graça? Não, tem que pagar, não vou não. Não, vai lá que vai ser legal. Aí eu falei pra minha esposa olhou e falou, cara, vamos. A gente foi, cheguei lá na palestra e tal, e uma das coisas que ele fazia muito era de questionar, né? Ele bota a pressão ali pra galera, né? E é o propósito dele, que é ativar as pessoas. Sim. Então, em algum momento ali, ele falou assim comigo, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, minha questão é, eu quero mudar a educação no Brasil. Aí ele, você não vai mudar. Eu vou. Ele, você não vai. Eu vou. Ele, você não vai. Eu vou. Aí a gente aumenta um pouco a voz, né? Aí eu, por que não vou? Aí ele, você tem que aprender que se você tentar entrar no sistema, o sistema vai te bloquear, vai te travar. Aí você falou, já sabia disso. Aí a próxima pergunta foi, e como que eu faço para passar isso? Aí você tem que aprender a atrair as pessoas para perto de você. Aí eu, e como? Ele, anda com quem faz isso. E virou as costas e saiu. Aí eu não entendi nada. Minha esposa do lado olhou pra mim assim, você entendeu? Não, esse cara tá falando essas coisas, xarope, meu. Aí a minha esposa, calma que eu te explico. Aí a gente sentou, fiquei até o final da palestra, não entendi mais nada da palestra, estava com a minha cabeça naquilo que ele tinha falado. Borbulhando. Terminou, minha esposa falou, ele acabou de falar pra você caminhar com ele. Você não entendeu? É verdade. Aí eu falei, uai. Não, aí o que eu fiz? Naquele momento eu tinha um tal do método IP, e aí eu fui lá Isso que a gente está falando são de conexões. Sim. No meu caso, a minha conexão foi com ele. E aí eu fiz a questão do método IP, não tinha grana, como você sabe. E aí eu só tinha 2 bicicletas. Eu vendi minhas bicicletas e fiz uma diária de ajudante de eletricista para completar o valor com meu cunhado. E aí naquele momento consegui o valor e, enfim, fiz um método IP eu e minha esposa. E aí foi uma virada de ano, 2018, 2019. E aí ali eu entendi que eu precisava pegar o meu conhecimento e colocar para fora, né? Que existia saídas, eu só não conhecia os caminhos. E aí eu comecei a pegar meu conhecimento e servir pessoas e estar com pessoas que precisam daquilo que eu tinha. E eu comecei a fazer uma espécie de troca. Eu te dou meu conhecimento, você me dá o seu conhecimento. Eu te dou meu conhecimento e você começa a me pagar por isso também. E começou a ter toda essa troca. Foi onde eu comecei... Ou seja, começou um ecossistema bacana ali. Sim, foi onde eu comecei a desenvolver software. Porque eu tinha esse conhecimento e eu percebi o quê? Que os brasileiros, os empreendedores, não usam da tecnologia para conseguir crescer. Eles vivem de forma arcaica, porque o sistema que ensina é arcaico. Então eu olhei as grandes empresas, aquilo que eu vivi, aquilo que eu vi, eu falei, cara, vamos usar isso dentro do empreendedorismo. E foi onde a gente começou a desenvolver isso. Eu implantei a metodologia Scrum dentro de um ecossistema e começamos a colocar aquilo em prática e desenvolver software e tudo mais. E aí, em um ano, eu saí do sofá da minha sogra e no final do ano eu estava morando em Alphaville, sócio de uma empresa multimilionária. Essa foi minha jornada. Para vocês terem uma ideia, hoje ele é um dos donos, né, fundador de uma das maiores plataformas de educação que
que nós temos no Brasil hoje, que é a X-Grow. Mas no próximo intervalo você vai saber um pouquinho mais. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido, hoje recebendo aqui Felipe Damasceno, hoje aí multiempresário e dono de uma das maiores plataformas de educação que nós temos no Brasil, que é a X-Grow. Cara, então você saiu de lá do sofá da tua sogra e tá morando lá em Alphaville. Isso, em um ano a minha trajetória mudou, porque eu entendi lá no começo do ano de que eu precisava pegar o meu conhecimento e colocar para fora e transformar aquilo em produtos ou serviços para eu vender. E comecei a vender isso no off. E depois eu entendi que eu poderia escalar esse meu conhecimento vendendo também na internet. Então vamos lá, conhecimento é algo importante que você Primeiro, falou. networking, né? Network, depois? O conhecimento. E o conhecimento. E você colocar seu conhecimento para fora. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu olhei quais eram as pessoas que precisavam daquilo que eu carregava e me aproximei delas. Uhum. Segundo, eu peguei aquilo que eu tinha e ofereci. Uhum. Existem algumas frases que as pessoas costumam falar, pessoas da alta sociedade, que você nunca vai com as mãos vazias. Quando você vai na casa de alguém, quando você vai se reunir com o pessoal, você nunca chega de mãos vazias. E isso é um princípio bíblico que a gente acredita, eu acredito, sim. E a gente sempre tem que ter algo para trocar, sempre tem que ter algo para entregar para as pessoas. Porque o que importa são as pessoas. Então, se eu não tenho nada para te dar, se eu não tenho nada para te entregar, por que nós estamos juntos? Não faz sentido. Sim. Então eu entendi que esse era um princípio e é um princípio que se aplica no empreendedorismo, porque empreender é sobre pessoas. Sim. É sobre você resolver problemas de pessoas. Sim. E aí naquele momento eu entendi isso e eu comecei a fazer. E aí eu comecei a servir com aquilo que eu tinha, aí a gente desenvolveu tecnologia, eu comecei a desenvolver produtos, eu comecei a ensinar pessoas sobre produtividade, sobre processos, sobre tecnologia e comecei a fazer tudo isso. E aí com o passar do tempo, a gente conseguiu crescer essa plataforma e desenvolver outras plataformas. Hoje nós temos uma empresa de software, que nós desenvolvemos softwares inclusive para empreendedores. Por quê? Nós descobrimos, eu fui dar uma palestra para 1000 empresários. Que bacana. E nessa palestra que eu fui falar com esses empresários, eu perguntei quem aqui utiliza CRM? O CRM, que é algo tão normal nas grandes instituições, é tão normal você falar sobre isso para quem empreende. Não perguntaram se era de comer? Não. Foi bizarro, porque quando eu perguntei quem utiliza, 5 ou 6 pessoas levantaram a mão. Não sabe nem o que é isso. E alguém lá no meio mandou uma pergunta, o que é isso? Poxa, aí você olha assim, cara, o brasileiro, por isso que eu falo que o brasileiro ele é raçudo. O empreendedor que tem sucesso, ele foi na raça. E eu descobri que pequenas soluções, fazendo um estudo lá na China, a China ela recebeu milhões de investimentos na educação, em desenvolvimento de tecnologia, no Vale do Silício, se fala-se muito sobre micro SaaS, sobre micro soluções, ou seja, soluções pequenas, nesse momento atual, soluções pequenas que podem resolver problemas de grandes massas. Então eu entendi que isso era interessante, que isso era importante. Então o que eu resolvi fazer? Abrir uma empresa de software e a gente desenvolve micro soluções para grande massa. Então, por exemplo, a gente olha hoje os empreendedores. O empreendedor hoje não consegue ter uma visão geral do seu negócio. De jeito nenhum. É uma dor tremenda. Ele não consegue enxergar, por exemplo, os seus números. O quanto que ele está usando do material que ele tem hoje Sim. dentro de uma consulta. Então, por que não a gente não soluciona um problema como esse? E não falta ferramenta. Ferramenta de gestão, ferramenta de visão do negócio tem de monte. Só que é tanta informação e é tanta coisa, é tão caro, que os empreendedores, empresários ali de média e pequena empresa acabam negligenciando e usam a famosa planilha. Sim. Né, que é cheia de defeitos também, como qualquer outra. Então, o que eu entendi? Que nós podemos criar soluções para resolver esse tipo de problema. Então, poxa, eu desenvolvi um CRM para um público de empresários que me pediram, falaram assim, eu preciso de um CRM que os empreendedores leigos de tecnologia, eles entendam, porque os CRMs, a maioria é muito complexo. E eu falei, tá bom, vamos desenvolver com uma linguagem simples. Essa é uma dor hoje, você acha? Tem Acredito. muita coisa no mercado que é complexa, que é difícil de entender. Júnior, a gente está na era, nós somos a geração que mais temos acesso à informação. A tanta informação quanto a tecnologia. Só que nós somos a geração que menos usa e que menos cresce em conhecimento. E até um dos meus sócios costuma falar que nós não somos pensadores. É uma geração de não pensadores. Porque nós somos rasos e superficiais em tudo.
Quando você tenta entrar em profundidade com alguém sobre um assunto, ele parece que ele é o TikTok, né? Vamos pro próximo. Sim. Ele dá um scroll, ele vai para um outro assunto. Então, nós estamos vivendo numa era que as pessoas elas não têm profundidade em assuntos específicos, mas elas são rasas em tudo. Então, como que você cresce? Como que você desenvolve? Como que você evolui? Como que você está preparado para um não de uma empresa? Como que você está preparado para empreender dessa forma? Por isso que a maioria dos empreendedores tem dificuldade em crescer, tem dificuldade e acha que está bem, mas está ali no 0 a 0, né? E que bom que você recebeu um não lá, porque levou você para o caminho certo de que parte da educação você teria que mudar, né? As pessoas. E eu entendi que mudar a educação não era eu ir até o MEC e montar um projeto para a escola. Mas quando se fala de ensinar a ensinar e educar, eu posso estar falando com empresários, eu posso estar falando com donos de outros ecossistemas de educação. Hoje a XGrow, que é uma das nossas plataformas, ela tem vários influencers, vários players, professores, que ensinam milhares de pessoas com o conhecimento que eles têm. O que eu faço? Tem um povo bom lá, hein? Tem uma galera boa lá. Tem uma galera boa. Eu tô lá. Se sou bom, eu não sei. Mas que eu tô lá, eu tô. Então, o que nós acreditamos? Que na XGrow os professores são de verdade. Por quê? Sim. Porque nós ajudamos com tecnologia esses professores fazerem a mensagem deles chegar até esses alunos, os alunos entenderem o que está sendo falado e então eles conseguirem ir até o final dos seus cursos, das suas mentorias, terem o resultado daquilo e comprarem de novo daquele professor. Então, sabe o que eu achei bacana, assim, do trabalho de vocês? Eu fui no evento que eu fui convidado recentemente da XGrow, porque a gente vê muitas vezes o seguinte, montou uma plataforma, não importa o player, vem qualquer um. E assim, e para vocês é importante que o player esteja se comunicando com os propósitos, com os valores da plataforma. Isso achei bem bacana isso aí de vocês. Porque de plataforma para plataforma tem muitas no mercado. Sim. Então o que nós fazemos? Nós conseguimos separar as pessoas que realmente querem ensinar, que não estão olhando só para faturamento, mas para realmente transformação de vidas. E aí assim a gente cumpre o propósito de mudar a educação no Brasil. Sim. Esse é o caminho. Não, e se você for ver bem, quanto tempo tem a XGrow já? 4 anos. 4 anos. E já está gigante. De 4 para 5. E agora que a gente vai começar a divulgar ela para o mercado. Porque até então a gente estava mais usando indicação às pessoas do ecossistema, pessoas que usam com a gente ali, né? Entendi. Além da XGrow, a gente tem outras plataformas agora que a gente está vindo com tecnologia e inteligência artificial. Sim. Então acredito que tudo é tendência, tudo são fases. Assim como tudo é tendência, tudo é fase, a educação também, a forma de fazer, a forma de ensinar também é faseado. Com todo o avanço que a gente tem visto aí, por exemplo, a gente olha para o Elon Musk, para todas as tecnologias que estão vindo, os milhões de robôs que ele está desenvolvendo, tudo que a inteligência artificial está fazendo, com todos os tipos de tecnologia, só fazer um curso e você querer ensinar pessoas sobre aquele curso, já não vai ser mais o diferencial. A forma de ensinar vai ter que mudar. Por quê? Conteúdo por conteúdo, a própria IA já faz. Sim. Agora, o que como eu vou diferenciar? Como eu continuo fazendo dinheiro com ensino? Mostrando para as pessoas um conteúdo que é empírico e um conteúdo que é imaginário. A inteligência artificial, ela imagina, ela cria um monte de coisa. E hoje você não sabe o que é verdade, o que é imaginário. Sim. Então, as nossas plataformas, elas vão trazer essa diferença. Aqui você aprende de verdade porque o conhecimento é empírico, é de tal pessoa que tem esse conhecimento e você pode acessar a mente dele por aqui. Sim. Então nós vamos trabalhar muito forte isso. Não só você, mas o Pablo também, né? Eu vejo seu sócio, conheço alguns. Vocês têm muito um propósito de essa vontade de fazer que a humanidade, o Brasil, ele evolua, né? Que ele saia de patamar. Você quer falar um pouco disso? Porque eu vejo que isso é muito forte dentro de vocês e vocês têm conseguido fazer isso, né? De mudar, de fazer que o brasileiro mude de patamar através da educação. Eu acho bem bacana isso. Sim. Daí. Quando nós olhamos para a nossa geração, na verdade para a nossa origem, né? O ser humano, no geral, nós fomos travados e bloqueados em várias questões. Sim. De entender primeiro o porquê que nós estamos aqui. Então, tudo... Tem um livro muito bacana que é O Poder do Subconsciente. Uhum. Esse livro fala muito sobre você entender a sua mente consciente e a mente inconsciente. E quando você começa a olhar por esse lado, e você olha, por exemplo, na inteligência bíblica também, vários fatos, várias passagens que tem ali,
você começa a entender que o maior poder do mundo está dentro de você. Sim. E você só precisa aprender a acessar. O problema é que as pessoas, Júnior, no seu dia a dia, elas querem resolver o sintoma dos problemas que elas estão vivendo. Sim. Só que elas precisam entender e olhar para a causa do problema. E a causa, normalmente, é emocional. Então, quando você olha para dentro de você e você, então, reflete, você entende quem você é, por isso que você tem que entender quem você é. Depois, o que você carrega e depois, onde você vai usar aquilo que você carrega. Exato. Quando você entende essas três coisas, primeiro, poxa, quem sou eu, de fato? Como que eu posso ser, o que eu carrego? E aí eu entendo, poxa, onde eu posso usar isso? Em qual esfera da sociedade? Então, quando nós olhamos para isso, nós entendemos que hoje as ferramentas que nós temos de tecnologia, de inteligência artificial, de ensino, educação, de eventos, tudo que nós fazemos é uma forma de atrair as pessoas para que elas olhem para a gente e entendam que o que elas precisam não é só de dinheiro. O dinheiro vai ser uma consequência delas conhecerem sobre elas mesmas. Sim. Quanto mais eu conheço de mim, sobre mim, mais eu consigo ter resultado e construir e ter frutos daquilo que eu começo a plantar. Então, é muito sobre você se conhecer, você entender quem você é de fato. Entendi. E ó, presta bem atenção. Você precisa cada dia mais entender que o autoconhecimento ele é libertador, não é verdade? Total. Que você entendendo isso, você vai ver que você vai muito mais longe. A gente vai para o rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem-Sucedido. Estamos recebendo aqui hoje Felipe Damasceno. Felipe, rede social. Todo mundo gosta de usar, mas talvez não é todo mundo que saiba utilizar da forma correta. É verdade. Esse é o caminho mesmo? É isso que acontece? É isso, e uma das coisas que eu entendi, toda a minha trajetória nessa minha jornada, foi que primeiro eu precisei pegar o meu conhecimento, aplicar esse conhecimento e ter um resultado. Uhum. E o próximo passo foi entender que eu poderia vender esse conhecimento na internet também. Legal. Porque muitas pessoas, Júnior, passam por aquilo que eu passei, por aquilo que você passou. Sim. E estão passando por isso, ou vão passar, porque é cíclico. Uhum. É uma situação que vai acontecer de tempos em tempos com várias pessoas, porque faz parte da jornada. E eu vejo que tem muitos empresários, muitos empreendedores, que eles têm um certo conhecimento, eles passaram por várias situações, já venceram muitas coisas, só que aquilo está com eles e eles acabam não passando isso para frente, porque ou não conhecem sobre a internet, ou acham difícil, ou já tentaram muitas coisas e por falta de conhecimento foram para o caminho errado e acabam ficando com eles. E uma das coisas que eu escutei uma vez que eu achei muito interessante, que o maior cemitério, o maior lugar onde tem os tesouros, os maiores tesouros estão no cemitério. Sim. Porque pessoas com muito conhecimento levaram esse conhecimento para a cova. Morreram com esse conhecimento, não passaram de geração em geração. Ou porque acham que todo mundo já sabe, porque é normal a gente achar que as pessoas já sabem o que a gente sabe, sim, mas isso não é uma verdade. Isso não é verdade. A gente precisa entender que aquilo que a gente carrega é só a gente que viveu. A forma como eu ensino é baseado no meu conhecimento empírico, nas minhas situações, sim, do meu jeito, aquilo que eu vivi. E você pode ensinar o mesmo tipo de conteúdo, só que do teu jeito diferente. E tem pessoas que vão querer aprender comigo e tem pessoas que vão querer aprender com você. sim. Ou seja, isso quebra essa ideia de que já tem muita concorrência no mercado, já tem muita gente falando sobre isso. Então eu entendi que o empresário, o empreendedor, ele precisa sim entender qual que é o método, a forma correta para que ele pegue esse conhecimento dele, transforme em produtos, se posicione no digital e comece a vender. É um fluxo, é um caminho, é um método simples que dá para fazer isso. Eu lembrei, cara, de um cara lá que eu fui no evento da X-Grow, que o cara, ele mora, se não me engano, bem assim no interior de Minas Gerais, e ele lançou um curso de lançar boi, cara. E o cara, acho que ele foi receber uma plaquinha lá de $500 mil ou de $1 milhão, eu não me lembro. Lançar boi. Lançar boi, não foi? Você já viu alguém ensinar sobre... tem um cara que ele ensina sobre treinar calopsita. Tem gente ensinando e fazendo muito dinheiro na internet porque ensina a treinar calopsita. Tem gente que vende e faz dinheiro na internet ensinando a limpar piscina.
Tinha um cara do meu lado que ele era lançador lá, que eles gravaram um curso de cuidar de orquídea. Sim, o cara das orquídeas, a gente chama ele assim, o cara das orquídeas. Então, assim, qualquer conhecimento pode ser vendido. Um arroz doce, eu sei fazer um arroz doce. O mais comum que tem a gente, porque é comida, né? Então, comida tá toda hora a gente querendo experimentar algo diferente. E você faz um brigadeiro gourmet, um brigadeiro orgânico, um brigadeiro, tem vários tipos de brigadeiro. Mas o que importa é o jeito como você faz. É a forma como você quer ensinar. Se torna único. Porque é único. Aí eu entro no marketing da autenticidade. Então não é sobre o produto ou sobre o que você vai ensinar, mas é sobre você. E as pessoas, elas conectam com pessoas, não com produto. Quando ela conectar contigo, o que você quiser vender, você vende para ela. Sim. Por isso que o empresário, o empreendedor, ele tem já um resultado no off, às vezes é palestrante, tem algum resultado. Se ele pegar esse conhecimento, ele se posicionar na internet, ele pode, pelo posicionamento dele, a forma estratégica de atrair pessoas que querem aquilo que ele carrega, ele vai vender o que ele quiser. Não é simplesmente um produto ou específico ou um nicho específico, mas é pela autenticidade, por quem ele é, por aquilo que ele carrega, ele consegue vender qualquer tipo de coisa ali. Às vezes você está aí assistindo, tanta coisa que você sabe que você pode ensinar na internet. Eu vi gente, por exemplo, ensinando a fazer sabão com óleo de cozinha. Ou seja, tem coisas que você nem imagina que você pode ensinar e que às vezes o que a pessoa precisa saber é o caminho das pedras, que é o que você faz, não é isso? Você tem um trabalho de ensinar as pessoas com isso, né? Eu entendi, Júnior, que o problema não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. É verdade. Então, tem muita gente ruim ensinando coisa por conta disso, tem muita gente ruim ensinando coisas absurdas na internet. Com inteligência artificial, a galera pega, monta, faz uma boa campanha de uma boa promessa, só que não entrega verdade, não entrega uma solução real. Então eu entendi que uma das coisas que eu preciso fazer para mudar a educação no Brasil é ensinar esses empresários que são no off como que eles podem pegar esse conhecimento, colocar na internet, se posicionar e vender o conhecimento real, empírico, de alguém que de fato viveu aquilo. Então isso é uma das coisas que a gente faz. Ou seja, você ensina no caminho das pedras mesmo. Sim. Eu tenho hoje um produto que eu estou lançando ele no mercado para começar a rodar agora, porque eu entendi isso. Eu vejo na Xgrow, tem muitos infoprodutores. Eu tenho pessoas que fazem 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões por mês dentro da plataforma. Eu olho isso e falo, cara, isso é legal. Cadê os outros? Onde estão os outros que poderiam estar fazendo isso? Porque da mesma forma eu vejo gente em outros lugares fazendo esses mesmos faturamentos, só que vendendo uma coisa que não é verdade. Eu não acredito nisso. Entendi. Então, uma das minhas missões é fazer com que levantar esses empresários, fazer com que eles de fato vendam o conhecimento deles com uma estratégia simples, um método prático, que é só executar. E eu sou testemunha disso, porque tem um projeto 360 aí rodando aí. É isso. E uma das formas também de trazer esses empresários para perto é porque nessa hora a gente consegue identificar o que precisamos automatizar para otimizar o tempo deles com tecnologia. Então, a tecnologia, ela traz essa automação. Então, eu aprendi a transformar meu conhecimento em produto, eu fui para o off, fiz software, resolvi isso, e hoje ensino empresários, ensino pessoas a extrair o conhecimento e colocar na internet. E nesse meio tempo, eu desenvolvi muita tecnologia. E uma das coisas que eu identifiquei com os empresários que a gente começou a reunir foi que a maioria deles não tem uma visão clara sobre o negócio. E aí onde a gente está desenvolvendo agora um software chamado D360, que é uma visão 360 graus do seu negócio. Então ali você vai ver os principais indicadores, todos os indicadores, mas do painel inicial, os principais. Como que funciona o meu negócio? O que eu preciso fazer? Porque quando você tem uma visão estratégica do seu negócio, você consegue tomar decisões para aumentar ali o teu faturamento, saber onde você tem que cortar custos, onde você tem que crescer, onde você tem que diminuir um pouco a pressão. Então, quando você tem uma visão, porque tudo é dados. Negócio, quando a gente fala de negócio, de empresa, são dados. Quando você olha os dados, você entende, você consegue tomar as decisões. Você imagina só você pegar todas as informações de fornecedores, ou várias informações, e você conseguir fazer a sua precificação com muito mais facilidade. Você entende se o seu produto está defasado ou não. Exato. O que tem, ô Júnior, de empreendedores, né, dentistas, advogados, fisioterapeutas, eles estão vendendo o produto dele defasado. Médicos também. Médicos.
Por quê? Porque assim, eles não sabem o cálculo, e estão com preços defasados e não sabem como aumentar e dar um motivo. Por que eu preciso atualizar os meus valores? Sim. Então, são detalhes simples que nós podemos ajudar com uma micro SaaS, que chama o D360, é um dashboard, visão 360, que a gente vai colocar no mercado, mas para isso, aí eu vou liberar para a galera aqui. Pode falar. Quem quiser estar investindo em alguns dos projetos que nós estamos desenvolvendo, é só entrar em contato com a gente aqui, que a gente vai avaliar vocês aí, ver se faz sentido para estar juntos. Porque é isso que é bacana, é a gente dar oportunidade para novos empresários fazer novas construções de vida. E o legal é a ambiência, você começar a andar com pessoas que olham para esse lugar de futuro e você começar a enxergar coisas que você pode fazer dentro dos seus negócios. Sim. O objetivo final disso é a gente automatizar e deixar o negócio rodando no automático, para a gente ter mais tempo para curtir nossa família, sim, mais tempo para pensar de forma estratégica em outros negócios, mais tempo para cuidar do nosso corpo, mais exato, tempo para a gente cuidar da gente. Sim. É cuidar daquilo que realmente importa. O Felipe saiu do banco, aí depois ele foi fazer outros trabalhos, aí foi morar lá na casa da sogra, aí depois está morando em Alphaville. Qual é o próximo passo do Felipe? A gente está encerrando o programa, mas eu quero saber qual que é o próximo passo, aonde você vai? A gente não vai parar, né? Então o objetivo esse ano é a gente construir múltiplos negócios, usando muita inteligência artificial, muita tecnologia, e sempre com foco de educação, para a gente mudar cada vez mais a educação no Brasil. Você gosta de fazer trabalhos sociais, não é? Eu gosto. Tem algum especial que você queria falar hoje? A gente tem feito um trabalho com jovens e adolescentes, né, que é uma praia que eu sempre segui, né, para ensinar essa geração. E eu estou abrindo um caminho agora, um novo projeto para ensinar esses jovens com tecnologia, liberar alguns espaços com computadores, ensinar tecnologia e inteligência artificial para essa galera dentro das comunidades. E tem nome já esse projeto? Ainda não. Não? Mas olha, isso também é legal. Você que é empresário, você que é empreendedor, você fala assim, poxa, eu queria encontrar algum lugar para que eu possa investir, ajudar, porque né, quanto mais pessoas pode ajudar nesse projeto e levar muito mais educação para as pessoas que mais precisam, né? É na ponta, né? A gente está indo nas comunidades. Então, a gente está entrando nas comunidades com inteligência artificial, com computador, tecnologia, para dar uma opção para essa galera. E a gente vai tocando nas pontas, na base. Legal, legal. Felipe, que bom te receber aqui, brother. Valeu, irmão. Tamo junto. Volta comigo sempre, ó. Quando tiver novidade, você volta aqui no programa. Pode deixar. Tá bom? E ó, não esquece do 360, quer ser sócio do Felipe, quer ser meu sócio, vem com a gente, vem estar junto, tá bom? Até semana que vem, pessoal. Um abraço. Tchau.